Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional para que eu e você possamos tirar um tempo para meditar na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito e que transforma a nossa vida, nos capacita, porque nós não merecemos, mas recebemos a graça do Senhor. Quando o Senhor Jesus derramou seu sangue carmesim na cruz do Calvário, ele nos deu a graça imerecida, nos dando para nós apenas o seu amor. E disse que a partir daquele momento estava consumado e nós ganhamos o direito de adentrar ao Santo dos Santos sem a intervenção de ninguém. Todavia, que nós possamos entender que a graça que nós não merecemos, que nos foi dada, foi pagada com preço de sangue, foi comprada por preço de sangue. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário a minha e a sua culpa, o meu e o seu pecado. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário as minhas enfermidades e as suas. Então, todavia, o Senhor, Ele faz com que nós entendemos e possamos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Não há nada nem ninguém que possa interferir, ou melhor, interceder por nós, a não ser o próprio Senhor Jesus, porque Ele disse que intercede por nós. Ele disse que é Ele o nosso advogado diante do Pai. Ele é o único que nos defende diante do Pai. E o Espírito Santo nos consola, nos guia e nos ajuda aqui, enquanto estamos aqui, porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo leva as nossas orações até o trono com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo aquele dia que nós não conseguimos expressar nenhuma só palavra, o Espírito Santo leva a nossa oração ao Pai, como tudo que está dentro do nosso coração. Então, esse é o verdadeiro amor, porque o Senhor Jesus amou a mim e a você, mesmo nós sendo indignos deste amor, sendo indignos desta glória e desta salvação oferecida por Ele, por mais ninguém, somente Ele, só Ele. E a palavra de hoje que eu quero meditar com vocês está em Jó. E por quê? Agora, tudo que eu falei até agora, eu vou trazer para vocês dentro desta palavra. Mas a palavra de Jó todo mundo já conhece. Vou trazer aqui para vocês hoje esta meditação, porque a palavra de Deus ela é nova todos os dias, porque o Espírito Santo renova esta palavra no nosso coração, nos dá um entendimento novo para cada dia, porque é dele, é somente por ele, só o Senhor que pode fazer isso. E a palavra do Senhor que eu quero ler para nós meditarmos hoje está em Jó primeiro. Eu quero ler o capítulo 1 e o capítulo 21 e 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A palavra do Senhor, ela é clara, ela é maravilhosa, e nós temos que entender que, independente de qualquer situação, Jó foi um homem que, apesar de ter sido testificado sobre a sua fé diante do Deus vivo, todo-poderoso, ele trouxe para nós
legado. Por quê? Jó nos ensinou que nós precisamos, independente da situação, adorarmos a Deus. E por que eu quero dizer isso para vocês? Jó não olhou as circunstâncias. Quando ele estava bem, ele levantava de madrugada, ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício no altar do Senhor, pela vida dele e pela vida dos seus filhos. E ele dizia: acaso meus filhos tenham pecado, Senhor, perdoa. Então, Jó sempre teve a sua vida com caráter forjado e fortalecido no que ele cria, no que ele sempre ouviu falar do Senhor. Então aqui, quando ele é atribuído por tudo aquilo, porque quando o Senhor dá testemunho de Jó, o inimigo, ou melhor, como diz na Bíblia lá, Satanás entra diante do Senhor e fala para ele que também é fácil porque o Senhor o abençoou grandissimamente, ele era farto em riqueza, em filhos, tudo, saúde, tudo. Então Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo, mas não tocasse na vida dele. E então o inimigo tocou, tirou todas as suas riquezas, voltou diante do Senhor, tirou os filhos, tirou a saúde. E aqui está o ponto que eu quero que vocês entendam hoje. Nós, como servos do Senhor, muitas das vezes somos provados por Deus, porque aqui não foi por conta de pecado. Deus permitiu esta prova, porque conhecia o coração de Jó. Assim como ele conhece o meu e o seu, assim como ele conhece a intenção que há no meu coração, no seu pensamento, nos seus atos, nas suas palavras. O Senhor conhece tudo. E aqui, por que eu digo que o Senhor conhecia e sabia que podia provar a Jó? Porque ele sabia que Jó não ia pecar. E a prova disso está desde o primeiro capítulo de Jó. Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Por quê? Ele sabia que independente de quanto ele tinha ou deixava de ter, e aqui não estou falando em questão de Deus devolver, não. Nós não vamos levar nada desta terra. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos aqui é para usufruir, é para ser canal de bênção, é para ser usado com alegria, com paz no coração. O Senhor não nos dá aqui nada, carro, casa, dinheiro, trabalho bom, família tranquila, para que a gente venha se vangloriar, bater no peito, ou então ser orgulhoso, dizer que eu tenho e você não tem, não. O Senhor nos dá família estruturada para que possamos ajudar outras famílias a se estruturar. O Senhor nos dá um casamento abençoado para que nós possamos ajudar outras pessoas com dificuldade a se estruturar, a se amarem, a entender as falhas um do outro. O Senhor nos dá riquezas materiais para que possamos usufruir, para que possamos estender a mão, mas sempre na direção do Senhor, mesmo para ajudar. Eu volto a dizer isso, já disse isso em outras vezes, vou voltar a dizer. Mesmo para estender a mão, temos que orar ao Senhor e perguntar a Ele se é da vontade dEle que nós ajudemos aquela pessoa. Porque se o Senhor estiver provando aquela pessoa e nós colocarmos as mãos para ajudar, o Senhor vai dividir a prova dEle ou até tirar a prova dEle e dar para nós. Então, ore ao Senhor, tenha discernimento. Peça ao Senhor discernimento, até mesmo para ajudar alguém. Eu
já me estabaquei muito com isso, por falta de conhecimento, por falta de direcionamento. E hoje pago o preço. Por quê? Sou taxada de boba, sou taxada de boazinha, sou taxada de... é fácil tirar as coisas dela. Mas o meu Deus não dorme, não cochila. E tudo está nas mãos dele. Mas o Senhor, eu quero que vocês entendam que o Senhor, assim como ele fez com Jó, ele faz na nossa vida. E é por isso que eu quero me atentar a esse detalhe da palavra, que é o quê? Nós temos que ter direcionamento de Deus para fazer as coisas. Então Jó diz que ele não levaria nada daqui. O que é verdade? É? Quem é que vai levar carro, casa? Ninguém. Ninguém. Não adianta pisar, não adianta humilhar, não adianta trair, não adianta fazer acontecer, tirar tudo da outra pessoa, dar gargalhada, porque ali na frente você não sabe o que vai acontecer com você. Você pode ir bem até onde Deus permitir. Então o Senhor, ele faz conforme ele quer e é permissão dele. Então, quando Jó disse assim, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, ele tinha consciência de que não era o que ele tinha, que ele podia tocar ou ver, mas é o que ele tinha aqui. Era o Espírito Santo sobre a vida dele. Era Deus guiando os passos dele que importava. Porque a única coisa que nós levamos para diante do Senhor, para que venhamos a passar pelo tribunal do Senhor, é as nossas obras e é as nossas maiores conquistas, são as nossas obras. É uma água para um filho sedento, é um abrigo, é uma roupa para tampar o frio. São pequenos detalhes que, aos olhos do Senhor, é a nossa riqueza. É ajuntar tesouros no céu e não aqui, porque os daqui vão ficar todos aqui. Todavia, o Senhor não diz que é pecado ter nada. É pecado ter o coração nas coisas da terra. Isso é pecado. É pecado idolatrar casa, carro, família. É pecado idolatrar. Ter maior amor em tudo isso aqui da terra do que em Deus. Isso é pecado. Não é pecado você ter nada. Você pode ter em abundância. Você não pode colocar o seu coração nisso. Porque quando a palavra de Deus diz assim, que a raiz de todos os males é o dinheiro, é porque essa raiz brota e prende o nosso coração. E por quê? Porque a Bíblia diz que Jó não se deixou contaminar por isso, perdeu, não perdeu. A mulher dele falou, maldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse para ela o que? Como louca tu falas. Tu aceitaste o bem de Deus, mas o mal não quer aceitar. Então, assim como Jó diz, Paulo também diz, sei viver no pouco e sei ter abundância. Em tudo somos mais que vencedores. Porque o Senhor é quem faz acontecer. O Senhor é quem faz e desfaz. Então, essa raiz que cresce no nosso coração, que nos enraiza de tudo, que nos coloca no mal é o quê? É a ganância, é o orgulho. E quando aqui no mundo temos acreditado que todo mundo tem um preço,
Foi o que o inimigo aqui, diante de Deus, falou para Jó. Por quê? Ele disse para Deus assim, que Jó só era temente a Deus, sincero, por causa do que ele tinha. Então o Senhor falou para ele, então tira o que ele tem. E aí ele falou, por causa da saúde, porque o inimigo muitas das vezes nos pega nessas áreas financeira e nos mata. Ou então, nos mata como? Ele não vai tirar a nossa vida, ele nos afasta de Deus, ele nos rouba a nossa alma e nos lança num vazio que nem nós depois conseguimos entender o tamanho desse vazio. Da mesma forma, quando é doença, nós temos que ter o nosso coração voltado ao Senhor, independente se está bom ou se está ruim, para que nós jamais venhamos a blasfemar ou a afastar o nosso coração. Nós temos que ter, como Jó e como Paulo, o nosso coração sempre voltado ao Senhor, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos desviar do caminho. Porque lá em 1 Timóteo 6, aleluia, Jesus, 6 e 7. Oh, glória a Deus, perdi aqui, Jesus. Deus fiel, tu és fiel, Senhor Jesus. 6 e 10. 1 Timóteo 6 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Entende que nós mesmo acabamos nos destruindo com tudo isso? Nós mesmo acabamos que trazemos para a nossa vida dores desnecessárias, porque o Senhor, Ele faz conforme Ele quer, no tempo dEle. O Senhor, Ele nos dá além do que merecemos, além do que precisamos, e mesmo assim, nós temos ainda o nosso coração voltado a coisas que desagradam ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18, está escrito assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então não existe nada que o Senhor não esteja conosco. Mas a pessoa está doente, está passando... Ore ao Senhor, pergunte a Ele o que Ele quer te ensinar naquele pedaço de tempo, porque existe uma parte na qual nós temos que entender. O bom passa e o ruim também. Tudo passa. E se nós tivermos a certeza de que o Senhor passa conosco, na alegria, na tristeza, na dificuldade, na bonança, tudo nos traz paz. Por isso que eu gosto muito de dizer aquele versículo que está lá, não vou lembrar o livro, gente, mas que diz assim, que as riquezas do Senhor, aleluia, Jesus, que tudo que o Senhor nos dá não acrescenta dores, que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos não acrescenta dores, e que Ele supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas para a glória de Cristo Jesus. Então, se o que Ele coloca nas nossas mãos não acrescenta dores, é como Jó. Jó, ele não sentiu o pesado perder as coisas. Ele sentiu a dor de perder os filhos? Claro que sim. Ele sentiu a dor de ver o corpo todo apodrecendo com aquela doença? Sim, mas ele não deixou o coração dele sentir pesar de perder bens materiais.
como Jó nos ensina a todo momento. Cada vez que a gente olha para esta palavra com o coração aberto, o Senhor nos ensina algo novo. Então, vamos entender uma coisa. Olha o que o Senhor olha a chave que o Senhor hoje colocou nas tuas mãos. Não deixe jamais ninguém te roubar o que o Senhor te deu. Ah, mas como assim? O que o Senhor te deu é muito mais valioso do que ouro, prata. Porque Ele tem algo maior e melhor para te dar. E tudo aquilo que já passou ou que aconteceu, lance nas mãos do Senhor. Suas dores, sua ansiedade, suas tristezas, tudo aquilo que um dia te prendeu no passado, lance sobre o Senhor. Como diz lá na palavra do Senhor, lance sobre ele tudo e Ele cuidará de vós. Então que o Senhor hoje possa te dar esse entendimento e que nós possamos entender que nós estamos aqui como uma viagem de trem, na qual nós temos que apreciar tudo com alegria, com amor, e que nós andemos segundo os preceitos do Senhor, segundo a palavra dele, para que ele venha fazer cada dia mais com que tudo esteja no centro da vontade dele na nossa vida. E que nós possamos abrir o nosso coração e sermos moldáveis, maleáveis, para que o Senhor cumpra a sua vontade na nossa vida, porque os planos dele são maiores e melhores do que os meus e os seus. E os projetos e propósitos do Senhor para a nossa vida são infinitamente mais poderosos e mais valiosos do que os nossos. Então o Senhor hoje está te entregando uma nova direção. O Senhor hoje está te entregando uma chave. O Senhor hoje está te entregando uma bênção. Saiba, peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude a estar vivendo o dia de hoje de forma diferente. E que o Espírito Santo traga discernimento para a sua vida, para o seu dia, e que em tudo você dê graças ao Senhor, como Jó, porque Jó deu a Deus toda a honra e toda a glória. Porque ele diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos lembrar disso, abrir o nosso coração e a nossa boca e dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque em tudo o Senhor faz maravilhas. Então tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai estar contigo onde colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos. Ele te dará, Ele estará com você, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar para a honra e glória do nome dEle. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até amanhã.